Deus, pois se não fosse por Ele, nós não estaremos aqui. É por causa dele que nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já sou muito grato a Deus por essa perfeita oportunidade na qual Ele tem me dado de estar pregando a palavra dEle, de estar sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para estar ministrando a palavra para o povo de Deus, para essa igreja linda e bela e santa que vai morar no céu. Amém, meus amados irmãos? Meus amados, eu convido toda a amada igreja a se pôr de pé e reverenda a palavra do Senhor Jesus Cristo. Palavra essa que se encontra no Santo Evangelho de Jesus, segundo quem escreveu, o escritor Dr. Lucas, capítulo de número 18, verso de número 9 até o 14. Aleluia. Enquanto os irmãos localizam aí, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Pedro Ribeiro, este grande servo de Deus na qual eu tenho um carinho enorme, tenho um amor tão grande pela vida do pastor Pedro Ribeiro, na qual é o anjo, na qual é o líder deste rebanho, o líder desta, aleluia, destas ovelhas, da igreja Minas, missionária Minas de Água Viva. Agradeço também a irmã Marta ou Maria? A irmã Marisa. Aleluia, grande serva de Deus. Agradeço pela vida, louvo a Deus pela vida da irmã Marisa. Que Deus continue os abençoando ela. Louvado seja Deus. Também não posso esquecer de louvar a Deus, de ser grato a Deus pela vida da minha mãe. Aleluia, grande serva de Deus, que Deus tem me concedido para a minha vida, aleluia, que ela tem me ajudado, aleluia, me dado carinho, tem me dado ensinamento. Sou muito grato a Deus por essa serva de Deus, aleluia. E não posso esquecer também de louvar a Deus e ser grato a Deus pela vida de toda a amada igreja, aleluia, na qual eu tenho um carinho enorme. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, verso de número 9. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai dizer assim. Glória a Deus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orando consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou, aleluia, glória a Deus, e dou os dízimos de tudo o quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja Deus. Continua a igreja nos mesmos glória jeito que você está em pé. Aleluia. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e vamos entrar em comunhão com Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, soberano Deus, soberano Pai, graças te damos, ó Deus,
aleluia. Entramos, meu Pai, diante da tua presença para te glorificar, para te honrar, para te exaltar, meu Pai, pois o Senhor Jesus Cristo é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor e tudo mais, aleluia. Meu Senhor Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua, meu Pai, bondosa e grande presença, meu Pai, que está tanto em nossas vidas e aqui neste lugar. Como a palavra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo vai nos dizer, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu farei presente. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus está presente aqui neste lugar. E quando Deus está presente no lugar, a transformação, a renovo, a bênção, a milagre, a purificação, a libertação e a edificação. Aleluia. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Aleluia. E te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo de Deus. Meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha me usar, meu Pai, para pregar a tua palavra, para ministrar a tua palavra para as tuas ovelhas, Senhor, para a tua igreja linda e santa, meu Pai. Ô Senhor, que o Senhor venha me usar, meu Pai, que o Senhor não me deixe, meu Pai, eu, meu Pai, falar palavras da minha consciência, da minha sabedoria, pois, Senhor, eu não tenho sabedoria nenhuma, meu Pai, eu não tenho nenhuma sabedoria, meu Pai, eu não tenho nenhum nível de intelectualismo, ô meu Pai, eu sou tão pequenino, Senhor, e de nada, meu Pai, eu tenho consciência que de nada vem, de nada de mim, meu Pai, vem, meu Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Eu sei que por ajuda do teu Espírito Santo, por intermédio do teu Espírito Santo, aleluia, o Senhor vai usar o servo seu para falar a tua palavra, para falar o que o Senhor Salvador Jesus Cristo tem para dizer na vida de cada um que se faz aqui presente. Aleluia. Usa-me, Senhor. Aleluia. Que eu diminua, que eu desapareça e o Senhor cresça aqui neste lugar. Aleluia. É isso que eu te peço, ó Pai. É isso que eu te agradeço. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Oh, meus amados irmãos, se assente na sua cadeira, batendo palmas e glorificando o nome do Rei dos Reis. Aleluia. Meus amados irmãos, eu faço um pedido humildemente, aleluia, para que os irmãos se desliguem de tudo do mundo, de todas as coisas, do feijão que deixou na panela, aleluia, de todas as coisas do marido que deixou em casa. Oh, meus irmãos, eu lhe peço que o Senhor vocês se desliguem de tudo do mundo, aleluia, e vem prestar a sua atenção, toda a sua atenção para a palavra de Deus, a palavra que Deus tem para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, este texto na qual nós acompanhamos, a palavra de Deus não vai dizer que Deus, ele propôs, ele citou uma parábola. Aleluia. Para os irmãos que não sabem o que é uma parábola, é uma curta história contada, citada por Deus para dar um ensinamento, para propor um ensinamento aprendizado de verdades espirituais. Aleluia. De verdades do reino dos céus. Aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele propôs esta parábola para um certo, aleluia, grupo de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas essas que confiavam em si mesmo, pessoas essas que criam que eram justas, que não tinham nenhum malefício, que não tinham nenhum pecados, pessoas essas que desprezavam os outros, desprezavam os próximos. Louvado seja o nome do Senhor. E logo de início, meus amados irmãos, eu quero apresentar aos irmãos o propósito de Deus. Nós já percebemos o propósito de Deus
para citar essa parábola, para propor essa parábola. Aleluia. Nós vemos que Deus está diante de pessoas que confiam em si mesmas, que acham que são justas e que desprezavam os outros. E Jesus, vendo essas atitudes negativas, vendo essas características negativas, características que são essas, que não é aceito no reino dos deuses, não é aceito por Rei dos Reis. Aleluia. Características são essas negativas que não provém do reino de Deus. E Deus, Ele não podia ficar parado e pegar as pessoas com essas características, com esse tipo de atitude. Deus, Ele vai propor esta parábola, aleluia, para edificar, para adverter essas pessoas que estão tendo esse tipo de característica. Esse é o propósito de Deus para, aleluia, ministrar essa parábola para aquelas pessoas, para ministrar esta palavra, aleluia, para adverter essas pessoas. E meus amados irmãos, Deus, Ele não me trouxe com um propósito diferente aqui neste lugar. Deus, Ele não me deu outro propósito por intermédio desta palavra, para pregar para os irmãos. Aleluia. É o mesmo propósito, pois nós vemos aí no mundo, nas igrejas, aleluia, vou falar especialmente nas igrejas, que tem muitos homens de Deus, homens que se diz que são de Deus, mulheres que se diz mulheres de Deus, aleluia, que tem esse tipo de característica, esse tipo de atitude negativa, atitude que confia em si mesmo, confia no seu nível, aleluia, intelectual, confia na sua sabedoria, confia no seu nível espiritual, confia na teologia, confia na homilética, confia em si mesmo. Pessoas que se acham as justas, pessoas que se acham que não tem nenhum tipo de pecado, pessoas que acham que são as santas, que não tem nenhum pecado, aleluia. Pessoas são essas que se diz servo e serva de Deus, que desprezam o próximo, que desprezam o próprio irmão, aleluia. Louvado seja Deus. E é por esse motivo que eu venho ministrar essa palavra, é por este propósito, que se caso tiver algum crente com esse tipo de característica, esse tipo de atitude, aqui na congregação missionária Minas de Água Viva, Deus, Ele está trazendo a palavra dEle, a palavra que ela transforma, que ela conserta, que ela edifica, que ela adverte e que ela ensina e que ela renova. Aleluia. Meus amados irmãos, entrando na palavra, eu vou começar a pregar agora para você. Aleluia. Deus, Ele vai iniciar a parábola dizendo que, aleluia, 2 homens subiram ao templo com o mesmo propósito. Que propósito é esse, irmão Lucas? Para orar. 2 homens subiram ao templo para orar. E a Bíblia vai nos dizer que estes 2 homens, um era um fariseu e o outro era o publicano, aleluia. E para o entendimento da igreja, você que não sabe quem era um publicano, quem era um fariseu, vou começar explicando quem era o fariseu. O fariseu, ele era um membro, aleluia, de uma religião, aleluia, que seguia as leis, que seguia a doutrina da lei de Moisés, aleluia, que seguia a lei da Torá, aleluia. Leis são essas que eles seguiam rigidamente, aleluia. Eles desprezavam todos aqueles que não faziam jus à lei deles. Eles desprezavam todos aqueles não crentes, aleluia. Eles eram rígidos com a lei deles. Se ele vesse um não crente, alguma pessoa em ato de pecado, aleluia, vou lembrar a vocês na passagem bíblica que vai falar sobre a mulher adúltera. Eles faziam daquela maneira, irmãos, quando via um pecador, alguém no ato de pecado, eles falaram: vamos apedrejar, aquele está errado,
aquele está em pecado, aquele não está indo como Deus, como a lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são os fariseus, aleluia. E o publicano, meu amado irmão Lucas, quem foram os publicanos? Os publicanos eram aqueles cobradores de imposto do Império Romano na época. Eram aqueles que cobravam os impostos da época dos judeus. Aleluia. E meus amados irmãos, para o maior entendimento dos irmãos, eles cobravam impostos e o povo odiava muito eles. Por que odiavam eles? Porque eles acabavam cobrando a mais que do devido para ser cobrado. Eles acabavam cobrando o dobro do devido a ser cobrado. E por isso que os fariseus não gostavam deles. Por isso que o povo judeus não gostavam deles. Pois os judeus, eles eram cobradores de impostos e cobravam a mais. Aleluia. E ele seria um traidor dos próprios irmãos, seria um impostor, um traidor ali, aleluia. E esses são o fariseu e o publicano. Essa foi uma breve explicação sobre o fariseu e o publicano. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que estes dois subiram ao templo para orar. Louvado seja Deus. E meus amados irmãos, a Bíblia vai começar falando, Jesus vai começar falando sobre a oração do fariseu. Dessas duas figuras, destes dois personagens, vai existir duas orações. E Deus vai começar falando da oração do fariseu. A Bíblia vai nos dizer que o fariseu, ele estando em pé, numa oração consigo mesmo, numa oração silenciosa, uma oração interna, ele vai falar: ó Deus, aleluia, ó Deus, de graças eu te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou, aleluia, roubador, aleluia, eu não sou, aleluia, injusto, aleluia, como os adúlteros, aleluia, eu não sou como esses homens. Muito obrigado, Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como esses homens. Oh Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, aleluia. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou a oferta, dou o dízimo de tudo o quanto possuo. Meus amados irmãos, nós vemos que essa oração é a oração do fariseu. Que o fariseu vai fazer é uma oração se autoexaltando, aleluia, menosprezando os demais homens, os demais irmãos, falando: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, como aqueles bichos, como aquelas porcarias, aleluia. Ele menospreza todos aqueles, os demais homens. Louvado seja Deus. Oração essa que ele próprio se exalta, que ele próprio vai se vangloriar. Ele vai dizer para Deus: ó Deus, eu jejuo 2 vezes na semana, aleluia. Eu sou um extremo religioso, eu sou um extremo homem da lei, eu sou um extremo homem, aleluia. Eu sou diferente dos demais homens, eu sou diferente, eu sou igual, eu dou oferta de tudo o quanto possuo, aleluia. Esta oração do fariseu, aleluia, para concluir a parte da oração do fariseu, é uma oração, ele se auto, aleluia. Eu até penso quando eu vou, aleluia, meditar nesta oração, que ele dá mais graças a ele próprio do que graças a Deus. Ele próprio se gloria do que gloria o nome de Deus. Ele exalta mais ele do que exalta Deus. Meus amados irmãos, e é o que nós muito vemos na igreja hoje, os irmãos, aleluia, se auto-exaltando, os irmãos se autodeclarando, se achando o bambambam, se achando o tal, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, eu vou continuar, que a palavra de Deus, ela vai adverter, ela vai edificar esse tipo de pessoa, aleluia. E Deus continua na parábola, em seguida que ele vai falar a palavra da oração do fariseu, ele vai falar sobre a oração do publicano, que diferente daquele fariseu, o publicano vai orar assim. A Bíblia vai dizer que o publicano, de longe, ele estava em pé de longe e nem sequer tinha coragem, meus amados irmãos, nem se achava digno de olhar para o céu, de olhar para Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que a oração do publicano era essa. Aleluia. Ó Deus, graças te dou. Aleluia. Aleluia, Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Esta foi a oração do publicano. Nós reparamos que da oração do publicano, das duas orações, tem uma grande diferença. A oração do fariseu, ele se autogloriando, se autoexaltando, aleluia. E o publicano, de diferente do fariseu, ele clama por misericórdia a Deus, ele dá graças a Deus, aleluia. Ele pede perdão a Deus, ele clama aos pés de Deus, ele se humilha nos pés de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Eu sinto uma grande graça, uma enorme presença aqui neste lugar. Aleluia. E meu amado e querido irmão, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele vai dizer assim para aquelas pessoas: digo vós que este, o publicano que orou, se humilhando, o publicano que orou de todo, aleluia, de todo coração puro, de toda misericórdia, de toda humildade, este, aleluia, ele voltou para casa justificado, ele voltou para casa, aleluia, com a oração escutada e respondida. Louvado seja Deus, e não aquele que se auto-vangloriou, que se auto-exaltou, porque todo aquele, Jesus, ele está falando aqui nesta noite, e ele está falando na palavra de Deus. Todo aquele que se exaltar será humilhado, todo aquele que se vangloriar será humilhado. Todo aquele que confia em si mesmo, que confia na força do seu braço, que confia no seu nível intelectual, ele será humilhado. Todo aquele que se acha justo, ele será humilhado. A própria palavra de Deus vai dizer que no mundo não há nenhum sequer justo. Aleluia. Meus amados irmãos, e todo aquele que despreza o próximo será humilhado. Aleluia. E Jesus vai continuar falando: e aquele que se humilha, aquele que tem humildade no coração, tem pureza, tem bondade, que clama a Deus por misericórdia, que clama a Deus por perdão, ele será exaltado, ele será honrado, aleluia, ele será, aleluia, glorificado, será exaltado. E esta a palavra de Deus para os nossos corações, meus amados irmãos. Oh, meus amados, Deus, a própria palavra que foi ministrada, ele está dizendo, aleluia, se você, aleluia, se confia em si mesmo, você não terá, aleluia, glória a Deus, você será humilhado. E você que tem essa, aleluia, essa autoexaltação, que você se acha o tal, não queira se achar o tal, porque você não é nada, aleluia, você é independente da graça e da misericórdia de Deus, aleluia. Se você tiver com esses tipos de atitudes negativas, você será humilhado, você vai tropeçar e cair, e Deus te chama para corrigir isso, para pedir perdão pelos teus pecados, para pedir perdão especialmente por esse tipo de atitude, aleluia, por esse tipo, aleluia, de confiança em si mesmo. Ele te chama para não confiar em ti, porque o projeto do homem, ele é falho, aleluia, glória a Deus. Os bens materiais, eles se acabam, aleluia. Os planos do homem, os planos da mulher, ele falha, a mulher tropeça e cai. Mas se você, Jesus te convida hoje a confiar no plano de Deus que ele tem para cada um de nós, você não vai, aleluia, perecer. Você, louvado seja Deus, nesse plano de
Deus na tua vida, ele não falha. O plano de Deus na tua vida, aleluia, ele não erra, aleluia. Você não vai ficar triste, pois os planos de Deus em nossas vidas são infalíveis, são planos que vão dar certo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu convido toda a amada igreja, concluindo, a se levantar de pé, para nós fazermos uma oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te damos graça, Senhor. Aleluia, Deus. Meu Pai, por esta tua rica palavra, por esta palavra na qual o Senhor falou em nossos corações. Aleluia, Senhor meu Deus, que esta palavra não venha sair do meu e nem do coração da amada igreja, que venha prevalecer, que venha ter penetrado, como a Bíblia, como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai mencionar que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela penetra coração e alma, que esta palavra tenha penetrado em nossos corações. Aleluia, Deus. Que nós não temos a partir de hoje, se caso nós tivermos, aleluia, confiança em si próprio, que nós, aleluia, não tenha mais pensamentos, percepções, que nós somos justos, que nós não despreza os nossos próximos, os nossos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que esta palavra, meu Pai, venha penetrar em nossos corações, aleluia. Meu Pai, nós te damos graça pela tua presença, meu Pai. Nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pela graça, pela sabedoria, aleluia, pela bênção, pela proteção, pela provisão que foi derramada aqui neste lugar. Enquanto os irmãos estavam dando glória e está dando glória, Deus, ele está agindo na casa, Deus, ele está agindo na vida, Deus, ele está agindo na família. Ai, aleluia, meu Deus, glorifica ele, pois ele está aqui no lugar. Maravilhoso Deus, eu te agradeço, meu Pai, aleluia, pela tua presença. Eu me canso de agradecer pela tua presença, meu Pai. Que a tua presença, meu Pai, não venha sair de nossas vidas. Que a tua presença, meu Pai, como o salmista declara, que, meu Pai, você pode levar tudo, você pode tirar tudo, que tudo, aleluia, seja tirado, mas que a tua presença não seja, aleluia, tirada da nossa vida, que o teu Espírito Santo não venha sair da nossa vida, porque nós somos dependentes de Ti, meu Pai. Nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos mais dependentes dos pecados, dependente da droga, dependente, aleluia, da cocaína, da maconha. Nós agora somos dependentes do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que reina, aquele que vive e aquele que pastoreia toda a sua amadas ovelhas. Aleluia, ó Senhor, é isso que eu te peço, meu Pai. Já te agradeço, que o Senhor abençoe, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, coloque a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada ouvinte desta oração. Eu coloco todas essas vidas em tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha os proteger, venha os ensinar, venha os perdoar, meu Pai. Aleluia, venha, Senhor, trazer prosperidade, venha abrir as portas, aleluia, venha livrar, meu Pai, todos os laços do passarinheiro, da seta perniciosa, aleluia, que venha quebrar, meu Pai, todas as correntes, todas as cadeias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Deus. toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra de bruxaria que foram feitas para os seus filhos, ó Pai, como a palavra do Senhor vai nos dizer, que toda obra contra o servo de Deus, os filhos de Deus, não prevalecerá.
temos um Deus que Ele está no controle de nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Está no controle da casa, da família e de nossa vida. Aleluia. Meu Pai amado, meu Pai querido, é isso que eu te peço, ó Pai. Venha trazer conforto. Aleluia. Venha nos proteger cada um, meu Pai, nos caminhos de casa e também, meu Pai, para toda a vida. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glórias